Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E fala aqui com vocês é o Maguinho. E bom, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui um vídeo voltado até mesmo para questões de privacidade e segurança. Por mais que não tenha tanto envolvimento nisso, é um assunto que acaba tendo relevância, porque no mundo aí da informática, dos computadores, dos Windows em princípio, existem muitos assuntos quando se entra aí no debate de Windows modificados. E muitos usuários que buscam ter uma grande otimização no Windows, aí no seu dispositivo, no sistema como um todo, eles buscam alterações feitas por outros usuários que criam denominações a esses Windows chamados de tais modificados, Windows modificados. E existem muitos debates sobre se é ou não seguro, se é ou não privado, se tem ou não algum tipo de malware, algum tipo de agente malicioso, incluindo dentro dessa ISO, deste arquivo, deste Windows modificado, que é o que eu gostaria de conversar um pouco sobre isso aqui neste vídeo em questão. Então, dado este pretexto, é o seguinte, muito se fala sobre realmente ter mais otimização com esses Windows modificados e existem diversos, não sei se eu poderia chamar no mercado, porque não é algo que se vende, basicamente, não se vende, pelo menos até agora eu não vi Windows modificados serem vendidos, isso é bom pelo menos, mas enfim, nessa área de Windows modificados existem diversos, e não tem problema nenhum aqui em eu citar os nomes destes Windows modificados. Eu não posso, no caso, colocar links e tutoriais explicando sobre como realizar aí download ou coisa do tipo desses Windows modificados, porque pode ser considerado ilegal por parte do YouTube, por ser uma modificação feita no dispositivo do usuário. E se houver algo relacionado a malware ou a um agente malicioso nesses Windows modificados, o vídeo poderia acabar caindo e o canal tomar flag ou coisa do tipo. Mas enfim, por exemplo, citar 3 exemplos aqui que muitos utilizam, e eu realmente fiz algumas pesquisas antes e vi que os maiores a serem utilizados são esses, que é basicamente o Ghost Spectre, o Tiny 11 e o Tiny 10. Esses basicamente estão aí no top 10, basicamente, ou top 5, não existem muitos, de Windows modificados utilizados aí pelos usuários que fazem aí, pelo menos dizem fazer grandes atualizações. Eu já explico já, porque o dizem de dizerem realmente de fazer grandes atualizações e otimizações no sistema que buscam aí trazer mais otimização, velocidade, segurança, fazer com que o sistema funcione fluidamente, digamos assim. E aí esses sistemas, esses Windows modificados, principalmente como o Ghost Spectre, que está aí basicamente entre os maiores de todos, a galera utiliza bastante, a galera dá um bom feedback, fala que funciona bem. O sistema que antes estava ali com Windows travando, fez ali a instalação da ISO modificada do Ghost Spectre e o Windows tá fluindo bem, tá funcionando perfeitamente. Mas aí, beleza, agora que entra o debate com o que eu gostaria de ir mais aprofundadamente é sobre essas questões realmente voltadas à segurança. Porque o que acontece? Essas ISOs modificadas, elas são feitas especificamente por usuários. Não há uma grande empresa por trás, não há realmente uma grande equipe por trás. Isso não seria o problema. O maior problema que eu gostaria de apontar sobre essas questões, sobre esses Windows modificados, é que eles não são open source. Não há realmente uma forma de verificar o que está sendo feito por trás dos panos. Não há realmente como ter ali uma verificação de se realmente o que está sendo dito por quem está sendo ali o mantenedor deste projeto, de que realmente vai ocorrer daquela maneira, e de que não há algo escondido por detrás dos panos. E aí você tem que acreditar de 100% na honestidade daquela pessoa, daquele usuário que fez aquele ISO modificado e está disponibilizando a todos pela internet. E olha que eu nem comentei sobre as ISOs que são divulgadas aqui diretamente no próprio YouTube. E aí disponibiliza o link de download no Mediafire, cara. Então são outros 500 também. E aí a confiança nessas ISOs são grande, porque você tem que ter ali uma grande confiança para baixar e realizar a instalação, e não tem nenhuma forma de verificar se o que está sendo dito realmente está sendo feito, e não tem nada escondido.
que é basicamente uma das ideias do open source, porque com aplicativos, projetos, softwares em geral open source, há como você fazer verificações sobre o que está ali dentro do código, o que está sendo feito, e ali você tem uma confiança muito maior naquele projeto de que realmente aquilo vai funcionar, de que não tem nada que possa estragar o sistema, que vai roubar dados e muitas outras questões. Então, quando você vai instalar no Ghost Spectre da vida, onde ele não é open source, o desenvolvedor não te disse o que está sendo feito, e mesmo que te dissesse, não tem como você verificar que aquilo realmente vai ser feito e não vai fazer nada além daquilo escondido, aí vai da sua confiança, vai da sua confiança na honestidade da pessoa que está disponibilizando essa ISO modificada. Então, é interessante essas questões de serem levadas em conta na hora de instalar uma ISO modificada, porque aí você vai ter que ter muita confiança mesmo. E até agora, pelo menos no que eu vi, pessoas que realmente se importam sobre essas questões de privacidade e segurança dificilmente utilizam Windows modificados, justamente por essas questões, porque não há como você verificar a integridade dessa ISO, dessa versão modificada do Windows, até mesmo porque não tem versões open source das mesmas. E aí existem algumas possibilidades. Depois que eu comentei sobre essas questões aí com vocês, eu também não iria deixar aqui de mãos abanando, porque existem sim algumas alternativas, digamos assim, e uma das maiores é o Atlas OS. O Atlas OS, ele não é aí uma ISO modificada em si, ele não é uma modificação que você vai ter que baixar, instalar, fazer uma formatação. Claro, lá no tutorial ele vai te dar dica de que você realmente faz uma formatação antes de utilizar o Atlas OS. E bom, basicamente o Atlas OS, resumido aqui, porque não é uma publicidade, uma divulgação do Atlas OS, é mesmo só para te dar uma alternativa, caso você queira realmente ter uma otimização aí no seu sistema do zero, de uma maneira semelhante, uma formatação, seria sim utilizar o Atlas OS, porque seu ponto principal é ele ser open source, olha só. Então, por ele ser open source, tudo que está sendo feito nele você pode verificar. Você pode saber se tem malware escondido, você pode saber se tem algum agente malicioso dentro do código, você pode saber se o que ele disse que vai fazer, ele realmente vai fazer aquilo, e o que ele vai otimizar, o que ele vai mexer, o que ele vai desabilitar, o que ele vai ou não habilitar. Então, pelo fato dele ser open source, a confiabilidade deste projeto, o Atlas OS, é muito maior do que os outros projetos como Ghost Spectre, Tiny11, Tiny10 e diversos outros, por ele ser, novamente, open source e ter a sua integridade ali, podendo ser verificada por diversos usuários. E como vocês podem ver aí na tela, um bom exemplo do próprio Atlas OS é que ele tem aí cerca de 80 contribuidores, colaboradores do projeto. Então, a possibilidade de ter algo malicioso dentro deste projeto é basicamente nula, porque tem 80 pessoas que verificaram o código, contribuíram para o projeto para que o Atlas OS se tornasse melhor, além de outras pessoas que verificam o código por fora sem ter a necessidade de contribuir com o próprio projeto. Então é interessante isso, porque a comunidade se ajuda, a comunidade faz o projeto crescer, e isso sai ganhando de outros projetos aí, como o Ghost Spectre. E, novamente, o ponto principal, ser open source. Então, se você se interessa aí para essas questões de privacidade e segurança, é muito mais interessante utilizar aí do Atlas OS para trazer mais otimização para o seu sistema. Claro, levando isso em conta que o seu problema não é o hardware, não é problema de falta de memória RAM, enfim, outras questões que eu não estou abordando. Mas, enfim, é uma alternativa à utilização aí desses Windows modificados. Porque, novamente, o Atlas OS ele não é uma versão de ISO modificada do Windows. Ele é basicamente um script que vai ser realizado aí por cima do Windows após ele ter sido instalado, formatado, enfim. E vai fazer todas as otimizações, desinstalando aplicativos, os bloatwares que são chamados, fazendo otimizações nos registros, enfim, muitas outras questões. Então, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.